Saudações, aqui é o Gabriel Almeida. Eu não sei se essa situação já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Ficar sem ter ninguém para me acompanhar no meu treino, treinar sozinho, sem o acompanhamento de absolutamente ninguém. Talvez isso já tenha acontecido com você. Se já, deixa aí nos comentários, talvez você esteja passando por isso agora. Esse foi um momento da minha vida muito difícil. Foram alguns anos onde eu precisava treinar, continuar treinando e eu não tinha com quem trocar ali as experiências, alguém que para me ensinar. Então eu usei um pouco da internet da época, que tinham vídeos, mas que eram vídeos com a qualidade ainda muito ruim, os primeiros vídeos do YouTube, eu sou dessa geração, e também tudo aquilo que existia na minha mente, que eu acreditava ser o correto a treinar. É claro que todo esse processo foi muito doloroso. Em vários momentos eu pensei em desistir, ou então que eu não ia conseguir, mas algo dentro de mim me manteve nessa busca. Eu nunca cessei, desde 2002, quando eu comecei a treinar o Kung Fu, no dia 4 de outubro de 2002, me lembro até hoje, eu nunca desisti do Kung Fu, eu nunca parei de treinar. Eu já fiquei sem ter professores e mestres para me orientar, mas interromper o treinamento eu nunca fiz. Então, eu acredito que nesse novo canal eu vá conseguir passar para você, transmitir muitas informações a meu respeito, muito conhecimento que eu adquiri ao longo dos meus 20 anos de prática no Kung Fu e também tirar dúvidas, ensinar técnicas, mas falar principalmente do quanto o Kung Fu pode ser utilizado como uma ferramenta de alavancagem ou um trampolim para outras áreas de interesse da sua vida. Então você pode usar os princípios do Kung Fu não apenas no próprio treinamento, da modalidade que você quer fazer, que você faz, mas também nas suas provas da faculdade, no seu estudo, no negócio que você está tocando, nos seus relacionamentos. O Kung Fu, ele é a minha ferramenta para ter sucesso em todas as outras áreas que eu faço. Eu posso te dar certeza que é uma coisa muito positiva, realmente um segredo, não é à toa que é algo que dura há milênios o Kung Fu, né? Então, vamos abrir aqui nesse novo canal, canal secundário. Para quem me conhece do mundo Kung Fu, sabe como é que funciona por lá. Mas aqui a gente vai se aprofundar e eu quero ser o seu amigo, aquele companheiro nas horas que você estiver aí sozinho, buscando aprimoramento, para que você não passe pelo que eu passei na época onde não existiam umas redes sociais assim avançadas como temos hoje, né? Não existia informação espalhada assim. Eu quero direcionar o foco nesse canal para te ajudar, para ser esse companheiro, esse mestre amigo e mestre sincero que muitas vezes você não encontra por aí. Então aqui não vai ter segredo, eu vou te passar tudo que você precisa saber para mudar o nível do seu Kung Fu. Seja você o cara mais iniciante de todos, seja você uma pessoa que já treina há muitos anos e percebeu que a evolução cessou de alguma maneira, né? Muitas pessoas, saiba disso que muitos não sabem. Saiba que muitas pessoas elas possuem a capacidade de criar uma ilusão na cabeça do outro. Estou me referindo aqui aos alunos mais graduados e até professores que passam isso para os demais alunos. Olha, é isso aqui que tem que fazer, é assim. E para quem tem um olhar mais experiente, como o meu, eu vejo que ali há uma ilusão, que não está tendo uma evolução como poderia ter, né? As pessoas são limitadas, cada um de nós temos sempre algo a melhorar. E aqui eu vou passar a minha experiência para que você não perca tempo, assim como eu perdi em muitos momentos da minha trajetória dentro do Kung Fu. Então já chega no like nesse vídeo. Você que vem do canal Mundo Kung Fu, o canal principal, deixa aí o comentário que você está vindo de lá. Se inscreve aqui também, se a sua busca é elevar o patamar no Kung Fu, tanto na prática quanto na teoria, e aplicar isso tudo em sua vida. E você que é novo pela primeira vez aqui, está me conhecendo pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva aqui também, se inscreve lá no Mundo Kung Fu, porque lá também a gente continua com os conteúdos. Estamos chegando lá a 200 mil inscritos e vamos fazer aqui crescer rapidamente também. Então compartilha para quem você acredita que queira elevar o seu padrão de vida, melhorar na arte marcial, melhorar na saúde e ter sucesso nas demais áreas de interesse, certo? Muito bem, apresentado o nosso canal inaugural, né? Vamos falar sobre o termo Kung Fu e como a gente pode aplicar os conceitos básicos do termo Kung Fu na nossa vida. Eu também vou desmistificar algumas coisas que é importante você saber. Muitas coisas que, inclusive, as pessoas não entendem. Vamos lá. O termo Kung Fu ele é o mais utilizado para se referir às artes marciais chinesas. Todo mundo conhece o Kung Fu através dos filmes, principalmente. Então, para o leigo, Kung Fu nada mais é do que uma forma de lutar igual ao do Bruce Lee ou do Jack Chan,
uma forma bonita, interessante, dinâmica de combate. Mas o termo Kung Fu não significa isso. O termo Kung Fu, ele se popularizou no Ocidente, pelo menos é assim que os contos são passados de geração para geração desde lá da década de 50 e 60, que se refere aos mestres, os primeiros mestres que vieram da China, especialmente das regiões do sul da China, lá de Cantão, de Taiwan. Esses mestres cantoneses, eles vieram de navio e atracaram na América, nos Estados Unidos, no Brasil, e isso lá meados dos anos 50. E aqui, ao chegarem, eles acabaram sendo descobertos pelos ocidentais por serem diferentes, né? E terem ali habilidades fora do normal, inclusive habilidades na arte marcial. Algo cultural da China é você ter habilidade em uma determinada área, e quando você é um mestre, quando a pessoa descobre que você é um mestre de Kung Fu, logo se vê que essa pessoa também é boa em outras áreas, em fazer outras coisas. Às vezes é um excelente cozinheiro também, é um excelente jardineiro, e ele esconde ali muito de onde surgiu tudo isso, toda essa habilidade, que normalmente foi criado a partir do convívio na arte marcial. E ao chegar aqui, eles falavam, olha, isso eu não posso ensinar tão simples, isso não é fácil de aprender, porque o ocidental, desde que eu conheço a história, é sempre mais imediatista do que o oriental, ele quer as coisas rápido. E esses mestres, eles falavam, ó, Kung Fu. Kung Fu. Então o nome Kung Fu ficou atrelado à prática da arte marcial. Porém, na China, o nome que se utiliza para se referir às artes marciais chinesas é o Wushu, que é um outro termo, é um termo técnico que literalmente significa arte marcial ou arte da guerra. Já o termo Kung Fu, esse aplicado aqui pelos mestres, ele tem uma conotação mais ampla. Ele não significa que é luta, tá? Kung é trabalho e Fu é amadurecimento, um indivíduo mais maduro. Então, Kung de trabalho, de braçal, de algo que você faz com o corpo, que faz esforço, tanto que o ideograma de trabalho de Kung é o arado de madeira, né? Aquilo utilizado como tecnologia que revolucionou a agricultura no campo. E para isso, o animal bruto, como um touro chinês, um búfalo, ele que faz ali todo o trabalho braçal para um homem maduro atrás só ir, né, fazendo a parte mais suave. Então foi uma tecnologia desenvolvida a partir de um homem maduro. E esse homem maduro é aquele mestre, né? Então você, quando junta essa parte bruta com a leveza, com a, digamos, a longevidade de um indivíduo maduro, você tem um mestre. E o Kung Fu é isso, é trabalho duro, é trabalho árduo, que ao longo do tempo, com muita paciência, você pode alcançar a maestria. E aí você se destaca dos demais e aí você consegue ser realmente um mestre de Kung Fu. Então o termo Kung Fu significa exatamente isso. Porém, uma coisa que muitos esquecem e não notam é que o Kung Fu é trabalho duro, porém sem um detalhe, que é a cereja do bolo que eu vou te entregar agora e você não pode esquecer. Sempre que alguém falar para você, Kung Fu é trabalho duro? É trabalho árduo para alcançar a maestria? Não se esqueça que você nunca vai alcançar a maestria se você não colocar uma dose muito importante, muito grande de inteligência. Então, eu costumo dizer, Kung Fu é trabalho duro com inteligência. Por que eu digo isso? Porque é algo coletivo, a prática do Kung Fu ela já está estabelecida fora da China de uma maneira muito, digamos assim, popular e prática, onde todo mundo treina de uma forma muito semelhante. A gente acaba sendo induzido a treinar sempre de uma determinada maneira e a receber os ensinamentos de uma determinada maneira. Porém, talvez essa não seja a melhor forma. Por isso que fora da China, a maioria dos praticantes não possuem o mesmo nível técnico do que na China, ok? A maioria dos praticantes, seja da área que for, do Kung Fu moderno, do Kung Fu tradicional, eles não possuem o mesmo nível técnico da onde é o berço dessa arte. Por que será? Por falta de método, por falta de entendimento e aprofundamento das técnicas, por falta de entendimento e aprofundamento do pensamento chinês, da sabedoria antiga do Kung Fu e de como transformar a arte marcial numa fórmula de sucesso, não somente no treinamento, mas, como eu falei no início do vídeo, nas demais áreas. Porque o Kung Fu, o termo já diz, não é restrito somente às artes marciais, mas sim a tudo que você vai utilizar o seu corpo e vai botar empenho ali. E é claro, precisa ter sapiência, como eu falei, inteligência. Então, uma pessoa que toca muito bem um instrumento musical, um pintor,
um médico, cirurgião, qualquer área onde você utiliza o seu corpo e você tem um nível acima, você tem Kung Fu naquilo que você faz. E o que eu mais vejo nessa minha trajetória de 20 anos de arte marcial é as pessoas praticando muito, digamos assim, de uma forma muito mediana, às vezes até medíocre, que faz até muitos mestres de Kung Fu se envergonhar em observar um aluno mais graduado fazendo coisas tão, como eu falei, medíocres, medianas, né? E sem contar que alunos iniciantes ficam muito tempo treinando uma mesma coisa e parece que não saem do lugar. Então é como se fosse o efeito manada. Já está estabelecido que o praticante de Kung Fu tem que ficar muito tempo treinando aquilo ali, repetindo muito, porque Kung Fu é trabalho duro, é trabalho árduo, é paciência, então haja paciência, né? E aí acabam muitos professores, infelizmente, existe muitos, você pode deixar aí nos comentários se isso já aconteceu com você, professores que enrolam o aluno anos e anos prometendo coisas, prometendo ensinamentos que nunca chegam. Parte disso foi retirado dos filmes, tá? Um filme ótimo, Câmara 36 Shaolin. Filmes que retratam as histórias de Shaolin, dos templos da montanha Songshan, né? Do pequeno bosque, do templo Shaolin. É uma história incrível, encantadora, espirituosa, mas algo que acontecia no passado começou a ser aplicado nos dias atuais como uma forma de enrolar o aluno. Naquele tempo, dos templos Shaolin, quando eles realmente existiam enquanto prática de artes marciais, hoje em dia, é claro que isso não é mais da mesma maneira, mas naquele tempo, e é o que é retratado nos filmes, o praticante ele ficava 3 anos para poder entrar de vez no templo a praticar o Kung Fu e aprender. Então ele precisava passar por várias provas de paciência, de desapego total, para que ele fosse digno de receber aqueles ensinamentos. Então ele ficava lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, varrendo o templo, limpando os telhados do templo, fazendo a jardinagem, para que só então ele pudesse ingressar nas aulas de Kung Fu. E muitos mestres acabam adotando isso de uma maneira abusiva até. Olha, venha limpar meu tatame, limpe durante 1 mês, aí eu começo a te ensinar. Te ensino uma técnica por mês. Agora limpe a academia inteira durante 1 ano que eu vou te graduar. Esse tipo de coisa, sabe? Então eu já passei por vários professores e mestres, alguns excelentes, muito bons, que não fizeram absolutamente nada disso, pelo contrário, mas também já conheci outros que realmente se aproveitavam, estavam ali para prender o aluno, deixar ele dependente, colocar ilusões na cabeça do aluno e tá ganhando dinheiro em cima dele também. Então tome cuidado com o lado bom do Kung Fu, que muitas vezes é transformado em algo de enrolação, porque paciência e tempo de treino que leva à maestria é diferente de enrolação. Outra coisa muito importante também, a dedicação ela é fundamental. Como eu falei, você precisa fazer isso de forma inteligente. Então você precisa saber que durante a repetição dos movimentos da sua prática, você está fazendo o movimento 100% correto. Porque não adianta você, através da repetição, ficar bom em fazer coisa errada. Você vai automatizando, e isso acontece com muita gente. Eu diria que mais do que 90% dos praticantes de Kung Fu. Eles automatizam técnicas defasadas, técnicas com deficiência. E depois, para você receber de um bom professor a técnica correta, fica muito difícil, porque você já interiorizou a forma errada de executar. E muitas vezes isso ao longo do tempo vai fazendo mal para o seu corpo. Então, Kung Fu é uma coisa muito séria que você precisa ter alguém com didática, com método, com conhecimento suficiente para que você aprenda da melhor maneira possível. Então, aqui no canal, nas próximas aulas que a gente vai ter, eu vou ser bem enfático no passo a passo. Eu vou ser minucioso, eu vou ser detalhista, como eu costumo ser com os alunos das minhas aulas presencial. Eu vou ter didática para te ensinar e, ao mesmo tempo, eu vou ter paciência para te fazer percorrer os 4 caminhos que todo guerreiro do Kung Fu, todo praticante precisa passar. Mas eu queria falar dessa questão da inteligência, de você ter senso crítico e saber por que você está fazendo tal coisa e aonde isso pode te levar, para que você possa percorrer esses 4 caminhos, tendo já essa premissa, que o Kung Fu é trabalho duro, mas o Kung Fu é especialmente uma arte que necessita que você use da inteligência. Talvez pareça óbvio para você,
mas não é o que acontece. Durante muitos anos da minha vida, eu posso dizer aí, hoje com 20 anos de prática, que pelo menos ali os 10 primeiros anos foi um Kung Fu sem muita inteligência, onde a evolução foi muito limitada. Porém, nos 10 anos seguintes, quando eu já me formava em educação física, quando eu já vinha da China com treinamento, quando eu já estava já numa fase mais avançada enquanto atleta, pude treinar com gente muito boa, tanto atletas quanto mestres, eu comecei a evoluir. Mas ainda assim, mesmo tendo tudo isso, faltava algo. Eu ainda estava sob o efeito manada, eu estava ainda com todo mundo, como eu falei, eu ainda estava nessa cultura de fazer igual porque todo mundo está fazendo. Mas quando eu comecei a ter o senso crítico e usar com mais inteligência ainda o Kung Fu, e não ser mais um mediano, medíocre, igual todo mundo, eu me distanciei um pouco, observei de longe todo o caminho que todos estavam seguindo, que eu inclusive estava também, e comecei a observar os pontos fracos. E eu comecei a observar de longe por onde eu poderia trilhar e plantar melhor aí para poder colher bons frutos mais à frente. E foi o que eu fiz. Fui desenvolvendo o próprio método de treinamento, fui estudando de forma mais livre, sem ficar preso aos paradigmas, aos dogmas já estabelecidos da própria cultura do Kung Fu fora da China. E juntando tudo que eu aprendi, eu desenvolvi a minha forma de ensinar, a minha nova forma de treinar e de ver o Kung Fu e de entender o Kung Fu e aplicar nas diferentes áreas da vida. Então tudo começou a melhorar. Tudo, absolutamente tudo que eu fazia, não apenas o treinamento, não apenas as técnicas. Então, esse é o meu convite para que você fique mais atento ao Kung Fu utilizando a inteligência. E para isso você vai precisar estudar, você vai precisar perguntar, você vai precisar meditar, refletir muito sobre muitas coisas. Não há outro caminho. Então, para você percorrer os 4 caminhos que eu vou falar num próximo vídeo, você vai precisar percorrer todos eles com muito Kung Fu, com muita seriedade, muito trabalho duro, muita vontade de alcançar a maestria, mas sem esquecer que você precisa fazer tudo isso de forma inteligente. Tá certo? Então, eu vou trazer mais ao longo dos vídeos experiências minhas, de como foi todo o meu treinamento, de como eu projetava na minha mente situações para que eu, quando estava sozinho, pudesse continuar motivado no meu treinamento e não desistir. Basta você também pedir aí nos comentários, tirar dúvidas comigo, também deixar como exemplo o que você faz para se manter motivado, engajado na sua busca, porque o Kung Fu, como eu falei, é uma ferramenta também de busca. Você utiliza a partir dele, desses princípios, alcançar o seu foco. Isso é muito importante. Então, essa era a mensagem que eu queria passar hoje. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like para sinalizar que o conteúdo foi proveitoso. Deixa nos comentários, como eu falei, se você vem do canal Mundo Kung Fu, deixe suas dúvidas também. E nós nos vemos num próximo vídeo aqui, utilizando o nosso trabalho duro, a nossa dedicação para alcançarmos a maestria através da inteligência. Kung Fu é trabalho duro com inteligência. Forte abraço, saudações, Zaijian!